Bom, boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. A Val me pediu para fazer essa palestra sobre as mulheres espíritas. Eu fiquei com uma dificuldade muito grande para falar, não para falar das mulheres espíritas, para falar uma série de coisas, de adjetivos a respeito da mulher. É simples. Mas eu queria dar uma visão espírita sobre o papel da mulher. E aí trabalhei num outro sentido, que não é esse sentido da mensagem que ele colocou, mas é o papel de cada um, não é? Então o tema que eu coloquei, o título, é o seguinte: o feminino como escola. Despertar do espírito na jornada terrena. E aí, o feminino como escola. A gente podia falar das grandes mulheres e tal. Todas elas são olhadas do ponto de vista da bondade, do cuidado, do carinho. Mas será que esse é de fato o papel da mulher para o futuro? Que foi no passado, eu não tenho dúvida. E no futuro, será que é esse o papel da mulher? Nós estamos falando de uma sociedade cada vez mais independente, onde as coisas são compartilhadas. Então vamos olhar para a mulher de uma outra forma. A mulher sempre foi a mulher nessa posição que a mulher tem hoje. No começo, quando as pessoas não entendiam muito bem, eles achavam que a mulher era divina, pela criação, pela vida. Eles não conseguiam associar o coito à gravidez, porque era uma situação que não tinha. Então a mulher era a rainha da vida, era a mulher. Depois que as coisas começaram a desenvolver, foram crescendo, e aí, com a necessidade de defesa e tal, os homens foram ganhando posição. E aí, em vez do matriarcado, se tornou o patriarcado. E o desenvolvimento das religiões que nós temos hoje, todas colocaram o homem numa posição de vanguarda em relação à mulher. A mulher sempre na dependência. É interessante porque nós estamos fazendo um trabalho, uma série de pesquisas que a gente desenvolve, e tem uma epístola lá, uma carta de Paulo, que é o apóstolo Paulo, lá do ano de 50, 60, daquela época lá, uma fala dele para os Tessalônicos. E tem uma frase que ele diz assim: o escravo deve respeitar o seu patrão, o seu dono. A mulher tem que respeitar o marido, respeitar e obedecer o marido. O escravo tem que respeitar e obedecer o dono. E o dono tem que tratar com respeito a mulher e o escravo. Nessa carta, ele fala que as mulheres não podem ir ao templo sem cobrir a cabeça. Então tem que cobrir a cabeça e tal. Ele fala dessas coisas. Por que ele falava isso lá naquela época? Isso vem até hoje. Porque aquilo era a história deles. Era o jeito que a vida impunha essa situação para eles. Mas a vida que nós temos hoje, o futuro que a gente vislumbra, como já está acontecendo hoje, é isso que a vida reservou para a gente? Uma mulher submissa, uma mulher que tem que obedecer ao marido? É esse o papel? Será que é esse o papel da mulher? Todas as religiões que a gente conhece hoje colocam a mulher nessa posição, exceto o budismo. As religiões orientais não colocam a mulher nessa posição. Mas tudo que é do Ocidente, islamismo, tudo que veio do judeu tem essa coisa. Do judeu que eu estou dizendo não como demérito, porque o judaísmo foi que trouxe todo esse processo. Começou, então, o cristianismo deriva do judaísmo, o islamismo deriva do cristianismo e do judaísmo, e o judaísmo por si só tem as suas posições
e a posição da mulher é bem definida. Então, o Espiritismo, ele nasce em 1856. Por que nasceu em 1856 e não nasceu em 1600, 1500? Ganhe uma passagem para o céu quem responder isso. Não tinha condições de entendimento. Então, o plano espiritual, quer dizer, as informações, quando você olha, estuda a história, você vai vendo que as coisas vão acontecendo em fases. Por exemplo, vem a mitologia grega 1000 anos antes de Cristo, traz uma série de informações. A parte da mitologia trabalha valor, trabalha ética, trabalha uma série de coisas, né? Depois vem o grupo de filósofos gregos, por volta de 500 a.C. até 350 a.C. Depois, esse negócio só vai voltar, esse grupo só vai voltar em forte mesmo, quando você tem a fundação do cristianismo, que se deu 400 anos, o catolicismo. O cristianismo é fundado antes, mas o catolicismo, 400 anos depois de Cristo. E aí que você tem o Santo Agostinho, depois vem o Santo Tomás de Aquino, e a coisa começa a ganhar um outro corpo. É um outro processo de desenvolvimento, uma outra visão. Depois você tem, por volta de 1600, filósofos que começam a questionar as coisas, porque aí você já começava a ter a ciência como apoio em todo o processo. Um dos caras que a gente ouve falar, que foi o Galilei e tal, quase foi queimado, né, porque diz que a Terra não era o centro do universo, era o Sol. Mas o Galileu, quer dizer, passou o Galileu, vem Descartes, Newton e tal. Nesse período desenvolveram lentes. É um italiano que desenvolveu lente. E ele está numa ótica, experimentando umas lentes, olhando uma lente, e ele observa que a lente, quando colocada uma em frente à outra, ela aumenta ou diminui o tamanho das coisas. Ele fez uma luneta de couro, colocou uma lente de lá, com isso, ele pôde observar o céu. O que ele descobriu? O que se conhecia até aquela época? Os astros do céu eram deuses, por isso que tem o nome de Marte, Júpiter e tal, eram os deuses gregos. E eles eram esféricos, porque a esfera era a perfeição, a forma perfeita era a esfera, e você olhava, era perfeito. Quando ele olha com a luneta, ele começa a descobrir que a Lua tem buraco. E aí ele descobre que tem mais de 8, não são só 8. Aí ele começa a ver planetas mais distantes. Aí ele começa a ver as estrelas, que não eram o leite da deusa Terra, que estava espalhado pelo firmamento. E aí começa um processo de contestação que ninguém consegue segurar. O Espiritismo vem quando esse processo começa a amadurecer. Depois que o Darwin mostrou que a teoria, a evolução era a teoria que justificava a existência de todas as coisas. Mas a existência de todas as coisas, ela tem uma origem comum. E daí houve um processo de evolução dessa origem comum. Passados 50 anos, os caras fazem a teoria do Big Bang, que foi a formação do nosso universo, que tem uma origem comum, única. E aí eu pergunto a vocês, qual é a primeira questão que tem no Livro dos Espíritos? Deus. Tem uma sutileza. Qual foi a pergunta que o Kardec fez sobre Deus? O que é Deus? O que é Deus, não quem é Deus. Porque se ele perguntasse quem é Deus, está inferindo que é uma pessoa. Quando ele pergunta o que é, a resposta que vem é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Causa primeira significa que tem uma origem comum. Isso está de acordo com o que se descobriu depois da origem do Big Bang? Perfeitamente de acordo. Tem uma fala do Kardec que é fundamental. A fé precisa ser raciocinada. E ela tem que ser fundamentada na ciência.
Esse é o ponto central. E ele diz assim: se amanhã a ciência descobrir alguma coisa que contrarie princípios que estão no livro dos Espíritos, vocês fiquem com a ciência e não com o livro. Né? Bom, só para dar uma introdução para vocês. Então, o que a gente tem que fazer é basear a nossa fé, a nossa crença, naquele modelo que está assentado na ciência. Então, por isso que a gente precisa trabalhar olhando para o lado científico para poder ter uma base firme de argumentação e de defesa. Então, eu tenho uma frase que está colocada aqui, que diz assim, é de uma mulher: eu não nasci pronta, eu me construo a cada escolha. A minha autonomia é a ferramenta de evolução. O meu exemplo é a minha maior lição. Eu sou um espírito livre em aprendizado. Essa frase tem uma série de conceitos. Por que ela diz, eu não nasci pronta? Eu me construo a cada escolha. Por que ela diz a cada escolha? Que escolhas ela está se referindo aqui? Que escolhas será que ela está se referindo? Ela está se referindo às decisões que nós tomamos, tanto homem quanto mulher. A cada decisão que nós tomamos tem consequências. Não precisa ser as grandes, não, as pequenas têm consequências. É com essas consequências que ela aprende. É com essas consequências. Então, nós, hoje, aprendemos com os erros, é tentativa e erro. Então, esse é o processo de aprendizado nosso. Então, a cada escolha, a consequência da escolha leva ao nosso aprendizado. Se nós não olharmos para isso, a gente aprende menos do que deveria. Aí, quando a gente desencarnar, nós vamos descobrir aquelas escolhas, os efeitos daquelas escolhas, aí que nós vamos começar a revisar aquilo que a gente poderia ter revisado hoje, no momento. E ela diz que a minha autonomia é a ferramenta de evolução. Por que a minha autonomia é a ferramenta de evolução? De que autonomia ela está falando? É a autonomia de tomar decisão, de poder decidir, de poder caminhar, de ter escolhas, de seguir em frente. É isso que ela está dizendo. Então, esse é o caminho da evolução dela. Por quê? Porque os problemas são ferramentas de desenvolvimento. Quem não quiser ter problemas não vai se desenvolver muito, vai desenvolver lentamente. A solução do problema leva ao desenvolvimento. Por isso que o Espiritismo diz assim, quando você for pedir ajuda, não peça para que resolvam o seu problema. Peça para que você seja iluminado na solução do problema. Porque é com você. Porque é para isso que você está aqui. É para aprender. E aprender na realização. Para aprender fazendo. Esse é o objetivo da existência, da nossa existência. Faça um cálculo, desde que o espírito humano habita a Terra, que a gente deve ter tido aqui no mínimo 10 mil encarnações. Se você contar que a vida média hoje, a expectativa de vida hoje está em 82 anos em alguns lugares, 72 em outros, mas já foi de 25 anos. Nascia, vivia, morria, nascia, vivia, morria. Todo o processo é um processo de aprendizagem. E isso tem uma evolução que está patente. Só vocês olharem no mundo, vocês vão ver populações em vários lugares que estão agrupadas por afinidade em função desse nível de desenvolvimento que elas já conseguiram a respeito de algumas coisas. Então, se a encarnação é o nosso instrumento de aprendizagem, se a encarnação é o nosso instrumento de aprendizagem, é aqui que nós temos que nos desenvolver. Nós tínhamos uma reunião de um grupo em São Paulo. Tinha um mentor que a gente discutia e tal. Essa reunião nossa era, a gente fazia um trabalho e enquanto a gente trabalhava, o plano espiritual, esse grupo está trabalhando na área de saúde, próximo aos hospitais e tal. Eu já contei isso para várias pessoas aqui. E um dia nós estávamos em reunião numa mesa, no sábado, e ele pediu para a gente assim, olha, enquanto eu estou fazendo um outro trabalho, vocês discutam aí sobre o primeiro mandamento.
não matarás. O que significa não matarás? E aí nós discutimos durante meia hora, fizemos um belo trabalho, né? Não matar e tal, por que não devia matar? E aquilo foi tudo, né? Legal. Aí quando ele chegou, que ele pediu para a gente ler a nossa conclusão, nós dissemos assim, ó, não matar e não tirar a vida. E aí ele perguntou, mas o que é vida? Aí a gente ficou embasbacado. Porque o que é vida? Vida é o coração funcionando? O que é vida? Vocês já pensaram nisso? O que é tirar a vida? Então, se você olhar a vida com uma perspectiva de realização, a perspectiva de trabalho, a perspectiva de construir, a perspectiva de esperança, se você encarar a vida como isso, como construção desse tipo, tudo aquilo que a gente fizer que tira a esperança, nós estamos matando. A pessoa chega e diz assim, vou fazer isso assim, porque vai dar assim, assim, assim. Isso não vai funcionar. Para com isso, isso é bobagem. E não deixa ela fazer. Resultado, eu matei uma expectativa dela. Eu tirei dela a vida. A primeira coisa que o Nelson Mandela fala quando ele saiu da prisão, que ficou 27 anos preso na África do Sul, o que é que manteve ele vivo? Manteve ele vivo que ele, todo dia que passava, ele fazia uma marca na parede da cela. Que é mais um dia que passou e naquele dia o que ele tinha aprendido, o que ele tinha visto. E aí ele não perdeu a contagem do tempo. Porque você é prisioneiro 27 anos, você não vai saber que ano você está, nem nada disso se alguém não te der informação. Então ele não perdeu a esperança e não perdeu a contagem dos dias. A esperança move o mundo. Então nós estamos aqui para aprender. Então a nossa vida é mais do que tomar conta de coisas. É muito mais. Tomar conta das coisas, fazer coisas, ter atitude, trabalhar, desenvolver, fazer, é instrumento de realização, é instrumento de crescimento, é instrumento de aproveitamento. Por que eu digo isso para vocês? O Espiritismo diz que a gente vive, que nós espíritas estamos classificados em categorias, pelo nível de desenvolvimento intelectual e moral. Por que nessa ordem, intelectual e moral? Por que será que é nessa ordem? Primeiro o intelectual, depois o moral. Ou na sequência o moral. E nós estamos falando de desenvolvimento. Por quê? A máxima que a gente segue no cristianismo, qual é? Amar ao próximo como a ti mesmo. Não é isso? Essa máxima, ela é intelectual ou é moral? A gente lê como moral. Amar ao próximo. Por isso que se eu perguntar para cada um de nós aqui o que significa amar ao próximo, vou ter uma resposta. Vocês concordam com isso? Porque cada um de nós tem um sentido de amar ao próximo, diferente do outro. O desenvolvimento intelectual é para que eu possa compreender a moral. O crescimento da moral é que vai nos ajudar. Vocês acham que queimar bruxas, porque seguiram uma linha diferente da igreja e fazer a justiça divina aqui na terra queimando as bruxas, era uma coisa moral, moralmente aceita? Para a época, sim. O que mudou? Mudou a época. Mudou o conhecimento. Mudou o que a gente aprendeu. Porque lá era festa. As pessoas iam e batiam palma. Faziam festa no dia daquela barbárie lá, enforca, corta o pescoço, queima. Não era isso? Era isso que eles faziam. O que mudou? O aprendizado. Gerações passaram. Muito provavelmente, eu tenho um amigo que faz umas contas aí, que a gente vive mais ou menos assim, 70 anos encarnado e 150 desencarnado. Porque na órbita do globo tem 22 bilhões de pessoas. Encarnada tem 8. Quer dizer que para cada um
que está encarnado, você tem 1,5, 1,8, 2 desencarnados. Né? Então você demora, numa fila, 150 anos. Então a última encarnação sua foi, tira a sua idade de hoje, vê quando você nasceu e joga 150 anos para trás. É mais ou menos esse tempo. Então aqui tem gente que é de 1960, de 1970. Joga 150 anos para trás e você vai chegar que ela viveu a última encarnação dela em 1820, 1830. O que é que estava acontecendo no mundo em 1820, 1830? O Napoleão tinha acabado de perder a guerra para a Rússia, estava uma confusão dos diabos na Europa e tal. Então, esse grupo que encarnou na década de 70, 60, trouxe isso para cá. Certo? Aí você vai 30 anos antes. Então, quem encarnou, quem nasceu na década de 40? Esse foi da Revolução Francesa. Estavam derrubando a Bastilha, estavam fazendo uma guerra, o pessoal tinha fundamentado o modelo de poder e tal. Faz sentido isso para vocês? E de lá para cá, a gente teve aprendizado e desenvolvimento. E aí chegamos até hoje. E aí, tem uma questão que é fundamental para a gente. Tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que é o seguinte: os espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Qual é a resposta do livro? Sabe qual é a resposta? Todos foram criados simples e ignorantes. Simples de formação, ignorante de conhecimento. Simples de formação. Então, a origem única do Darwin é o simples. O que era uma bactéria? Primeiro, a molécula do RNA. Depois, surge a molécula do DNA. Depois ela fica dentro de uma cápsula e virou a primeira célula. A primeira célula com um núcleo separado. E isso deu estabilidade à construção das várias espécies. O fato dessa molécula de DNA estar fechada. E o mecanismo é lindo. Quem resolve estudar isso, dar uma olhada nisso, é lindo. Então, simples e ignorante, de pouco saber. E vai se formando. Na pergunta 53, se eu não me engano, e tal, ele pergunta o que são os espíritos. Aí ele diz assim: os espíritos são seres inteligentes do universo. Aí tem uma nota embaixo. Espírito, com letra minúscula, são os princípios inteligentes. E espírito, com letra maiúscula, são os seres inteligentes do universo. Quer dizer, se é evolutivo, primeiro a bactéria, o princípio inteligente se desenvolve, o conjunto vai se desenvolvendo, e aí você tem um espírito, o espírito humano. Se vocês olharem o Livro dos Espíritos, a primeira edição fala sobre doutrina espírita. A segunda edição, que é a mais conhecida, que todo mundo lê, fala filosofia espiritualista. Por que ela é chamada de filosofia espiritualista? Por que o espiritismo é chamado de filosofia e não de religião? O fundamento religioso do espiritismo é o fundamento moral. É a moral cristã. Esse é o fundamento religioso. Por quê? Então, porque a filosofia, ela permite que você faça análise crítica permanente. Como é que você vai se desenvolver se você ficar preso numa questão que foi levantada há 2000 anos atrás, há 2500 anos atrás? Se pensava desse jeito, escreveu no livro. E a partir dali, o livro não muda, a interpretação é a mesma. Porque um que ensina o livro, ensina para o outro, ensina para o outro, ensina para o outro do mesmo jeito. A gente hoje pensa que tudo era escrito. De fato era. Mas como era escrito? Era escrito à mão.
A independência e a estabilidade de tudo veio com a invenção da imprensa, com a máquina lá do Gutenberg, em 1650 ou 1560, uma coisa assim, agora me confundo com os dois números. Lá é que imprimiram a primeira Bíblia. A primeira Bíblia foi impressa naquela época, de lá para cá a Bíblia não mudou mais. Antes não, tinha os copistas. Vocês viram um filme chamado O Nome da Rosa? Viram? Uma grande biblioteca cheia de padres lá dentro. O que eles faziam? Copiavam livros para mandar para os vários lugares que precisavam de livros. Então eles copiavam. Se você começar a copiar texto, você vai errar? Vai. Você vai interpretar? Vai. Foi assim, as verdades chegaram até hoje desse jeito. Bom, então, foi criado simples e ignorante para se desenvolver. Né? Simples na forma, ignorante no pouco saber. E como é que aprende? Aprende no caminho. Aprende exercitando coisas. Esse é o processo. E o desenvolvimento, então, tem que ser intelectual e moral. Intelectual, que é conhecimento para compreender a moral. Então, por isso, tem uma passagem do Evangelho que Jesus diz assim: não julgueis. Com a mesma medida que julgares, serás julgado. Por quê? Porque nós não somos iguais. Nós não vivemos experiências semelhantes. E não estamos aqui na nossa... nós estamos aqui cumprindo um papel. Cumprindo um papel. Então, aquele cara é muito rico. Então, ele é um espírito evoluído. Não necessariamente. É uma aprovação, inclusive, isso. Enfim, esse é o processo de desenvolvimento. E daí vem a mulher e o homem. Aí, parte segunda do Livro dos Espíritos, capítulo 4. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não tem sexo. O sexo é do corpo. O espírito não tem sexo. Visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, com cada posição social, lhe proporciona provações de deveres especiais. E com isso, ensejo de ganharem experiência. Aqueles que só como homem encarnassem, só saberia o que sabem os homens. Não teria contribuição das mulheres. Faz sentido isso para vocês? Então a mulher não é submissa, não deveria ser submissa a nada. A contribuição feminina é muito grande. A falta de compreensão disso, que é um processo de evolução, leva hoje a gente ver feminicídios. A gente vê como está acontecendo nesse caso desses meninos lá do Rio, estupro e tal. São filhos de mães? São. Foram educados em casa? Foram. E aí? Como é que fica a compreensão? Como é que fica o respeito? Ah, mas a mãe é culpada. Não, a mãe não é culpada. Não é isso que nós estamos falando aqui. Certo? Não é disso que nós estamos falando. Existem posições. Alguém aqui chegou a ouvir de casa dizer assim, ó, a hora que seu pai chegar, você vai ver. Vou contar tudo para ele. Já ouviram isso? Então, a gente já sabe. A posição da mãe era garantir a alimentação, o cuidado, a roupa limpa, a limpeza, bem vestido e tal. Esse era o papel principal da mãe. Fazer um social. Quem é que representava? Era o pai. A Constituição brasileira, até 20 anos atrás, o homem era a cabeça do casal. Vocês sabiam disso? Você sabia. Então, o homem era a cabeça do casal. Então, a mulher tinha que fazer as coisas. Se o homem não quisesse que ela fizesse, fechava e não ia fazer, a não ser que separasse.
a cabeça do casal. Eu tenho uma conhecida que foi fazer jornalista da revista Veja. Foi estudar jornalismo na Inglaterra, fazer um curso de pós-graduação em jornalismo na Inglaterra. Conheceu um turco. Casou com ele na Inglaterra. Ele veio com ela para o Brasil, viveram 2 anos no Brasil. O cara era um fenômeno, um cara sensacional e tal. Aí, como ele não conseguia trabalho aqui, resolveram ir para a Turquia. Foram para a Turquia. Chegaram lá, a família dele começou a colocá-la na posição da mulher turca. Quer dizer, a matriarca da família é a mãe do cara. As irmãs e as noras. Então, aquela que entra por último tem que servir todas as outras. E coisas desse tipo. Aí ela resolveu que ela não ia ficar daquele jeito. E o marido começou a mudar o comportamento. E ela resolveu vir embora para o Brasil. Quando ela foi comprar passagem, ela não podia comprar sem autorização do marido. Ou da sogra. E aí, aquele problema, sorte que o marido dela era um cara que conversou e tal, acabou, concedeu, ela veio, mudou para o Brasil, voltou para o Brasil. Tem um outro filme que vale a pena ver. É uma mulher americana que casou com um iraniano, vivendo lá, teve uma filha, e ela queria sair do país, e ele não queria deixar, e ela não podia levar a filha, porque a filha, o pai mandava em tudo, era ele que mandava, então não podia sair com a filha. E o filme chama Nunca Sem a Minha Filha. É uma lição. Então aí nós vamos entender o que é uma mulher. O que é uma mulher. Né? Quer dizer, forte nesse negócio. Então a Terra, a encarnação é um laboratório. É um laboratório onde a gente faz experiências. Se eu tivesse o poder de proibir a minha mulher de fazer coisas, eu estou tirando a chance dela se desenvolver. Sem sentido, não tem sentido isso. Ela não vai poder viver por uma lei local, ela não vai poder viver a experiência dela na plenitude como eu estou vivendo. Então, isso não é um negócio. Então, a cada obstáculo, a cada decisão, a gente avança. E as decisões são permanentes. Eu não tenho que ter medo de decidir. Nunca. Decida, siga um caminho, decida de novo. Mude. A mudança é frequente. O mundo, a física, diz pra gente que tudo muda. Nós vivemos um tempo muito curto para observar mudanças maiores, mas tudo muda. Eu tenho um professor de física, Claudine e eu tivemos um professor de física que dava aula para a gente de espiritismo. O cara é um cientista, foi um dos primeiros físicos nucleares do Brasil, montou o reator da USP e tal. Então ele dizia assim para a gente, a Terra, o polo, onde é o polo norte e sul, já foi Equador. Há 25 mil anos atrás, já foi Equador. A Terra muda. E ela está mudando, ela muda, e você vê o cientista falando que ela muda a inclinação dela um pouco por ano. Ou seja, tem coisas que a gente não tem nem noção. O cara escava lá no fundo do oceano, de repente acha uma cidade. Como é que aquela cidade foi parar lá? É porque houve uma época que aquilo estava aqui em cima, e agora está lá embaixo. Só que o nosso tempo de vida é muito curto, a gente não percebe. Então, a vida, o viver aqui, é viver num laboratório. Tomar decisão é nossa responsabilidade. Tome decisão com cuidado, seja prudente, sabendo que você não vai tomar decisões definitivas, porque elas são sempre com a possibilidade de mudança. Quando você for decidir, peça que te ajude na intuição da escolha do caminho. Mas todo caminho é bom. Todo caminho é bom. E todo caminho vai levar você à possibilidade de tomar uma decisão ali na frente que vai mudar a sua linha de conduta. Certo? Eu saí daqui de Olinda para estudar, que eu queria fazer engenharia. Então eu saí daqui, eu tinha 14 anos, fui estudar em Itajubá para ser engenheiro. Entrei numa faculdade em São Paulo, fui fazer faculdade em São Paulo. Abandonei a engenharia, fui fazer faculdade de turismo, fiz economia, voltei para a engenharia e acabei me formando em administração. Olha as voltas que o mundo deu. Olha as voltas que o mundo deu comigo. E hoje estou aqui, de novo, em Olinda.
Feliz da vida pela experiência que passei. Adoro São Paulo, mas não quero morar lá. Faz sentido isso? Então, as mulheres têm um papel. E aí entra o conhecimento da ciência, do ponto de vista da psicologia. E tem um cara sensacional que chama Carl Jung. Vocês já viram falar no Jung? Você conhece a teoria do Jung. O Jung observou que existe uma estrutura. As pessoas têm uma estrutura. Então você tem o inconsciente. É o meu inconsciente. Que está aqui, que eu tenho o meu consciente, que é aquilo que o meu ego deixa aparecer. Eu tenho um inconsciente, que é o meu inconsciente, que é aquilo que eu não quero que ninguém veja. Eu sou uma persona. O Arnaldo que está aqui só vai mostrar para vocês aquilo que eu acho que vocês vão aprovar. O que eu acho que vocês não aprovam, eu não vou mostrar. Não mostro nem para os mais íntimos, não mostro nem para minha mulher. Ela já percebeu, mas eu escondo. Eu até hoje não descobri que ela percebeu uma série de coisas, mas ela é assim. Então, essa persona, eu coloco essa persona. E tem o meu inconsciente, que são aquelas coisas todas que eu guardei. Essa persona, tudo aquilo que eu bloqueei, que eu não deixei sair, eu guardei. Isso vira sombra. Eles chamam de sombra. O que dirige a minha vida é o meu inconsciente, são as minhas sombras. É isso que dirige a minha vida. O que está na minha sombra? O medo, a vaidade, que eu não quero mostrar, a inveja, que eu não quero mostrar. Então tudo isso eu mascaro para sair, mas está lá. E ela movimenta a minha vida. E aí, Kardec, quando eu penso para tomar qualquer decisão, a minha vibração corporal carrega esse inconsciente nela. É a minha vibração, que a máquina Kirlian fotografa, carrega esse inconsciente. E esse inconsciente, eles dizem que é 90% do que eu sou. 90%, 10% é o que eu mostro. 90% é o que eu sou. E quando eu vibro desse jeito, como a máquina fotografa onda, e a onda é colorida, porque ela tem um mecanismo de mexer com cor, a minha aura vai ser de uma cor. A aura do outro vai ser de outra, dependendo do estado emocional dele e da posição em que ele está. Então a minha sombra é aquilo que me movimenta. Então, no Espiritismo a gente diz assim, o que o Espírito faz? O Espírito pensa. Concordam? É a única coisa que o Espírito faz. O que é que se movimenta? O corpo. Quem é que mexe o corpo, que faz o corpo se movimentar? As decisões do Espírito. Então o corpo não pensa, o perispírito não pensa. Certo? E o Espírito é o que pensa. E movimenta todo o corpo. Para produzir pensamento, para produzir energia, eu como, vai para o meu estômago, sofre um tratamento químico, vai para o meu intestino, passa por um processo em que as bactérias trituram aquilo tudo, o sangue leva um conjunto de reações químicas, o sangue leva uma molécula de vida que chama ATP. Ele leva e coloca essa molécula em todas as nossas células, em todos os nossos órgãos. E os nossos órgãos e células e tal são preparados para trabalhar com essa molécula. Essa molécula ele transforma em adrenalina, ocitocina, enfim, tudo que a gente precisa, essa molécula é trabalhada. E eu penso. Então, para produzir energia, o meu corpo está montado assim. E para produzir pensamento? O que pensamento tem? Ondas. Porque eu sou elétrico. Então é natural que eu produza ondas. Mas não vamos entrar nesse mérito. O pensamento tem qualidade? Tem. O que é que dá qualidade para o pensamento? Bom, para eu ter qualidade, eu tenho que ter sensibilidade. Então, cada um de nós é sensível para alguma coisa? Ou todos nós somos sensíveis para as mesmas coisas? Não, as coisas nos afetam completamente diferentes. Baseado em quê? No meu passado.
As experiências que eu vivi no passado me levam a ter sensibilidade para algumas coisas e não ter para outras. Então a sensibilidade é fundamental, porque ela diz para mim assim, esse cara é mal encarado. Isso aqui vai dar certo, aquilo não vai funcionar. Eu gosto de você, não sei porquê, mas eu gosto. A minha sensibilidade está levando a isso. Mas o meu pensamento só tem sensibilidade? Só tem emoção no meu pensamento? Não. O que ele tem? Lógica. Então, o meu pensamento, para ter lógica, eu tenho que ter alguma faculdade que seja a faculdade da razão. Eu tenho que ter uma faculdade que estabeleça padrão das coisas, que é o discernimento. Que permite olhar e falar assim, nem todo cara de barba é bandido. Conheço um cara de barba que é um cara muito legal. Né? Ele usa barba e ele é muito legal. Então, barba não é sinal de ser bandido, não. Tatuagem, antes, tatuado é bandido. Hoje não. Hoje todo mundo tem tatuagem. Então você vai mudando o padrão. O teu discernimento olha e fala, não, mas ó, tatuagem nesse padrão aqui ó, é da máfia japonesa. Mas nesse padrão aqui ó, é bicho grilo, paz e amor. Não, nesse padrão aqui é gente do amor, gente da felicidade. E assim vai. Nós vamos criando padrões. Para poder discernir as coisas que acontecem com a gente. A nossa existência é para ajudar a gente a melhorar o nosso discernimento, a nossa razão e a nossa sensibilidade. E as outras coisas mais que estão envolvidas nisso. Livre-arbítrio e outras mais. Por isso, uma das faculdades mais importantes que nós temos, além da inteligência, é o livre-arbítrio. Nós chegamos no nível de desenvolvimento de faculdade que nós temos o livre-arbítrio, que é a capacidade de escolher, tomar decisões. O problema que a gente tem com o livre-arbítrio é que, primeiro, a gente tem medo. Então a gente só decide fazer aquilo que o grupo for aprovar. Se o grupo não aprovar, eu não faço. Eu vou comprar uma roupa e falo assim, mas vou chegar lá em casa, a Claudine vai me ver essa roupa aqui, vai falar que eu sou barrigudo, não vou comprar. Né? Poxa, os caras vão falar isso. O Baldo é um cara legal, mas ele vai olhar para mim e vai dizer, você está velho, olha que aqui. Né? Então eu não quero parecer velho para o Baldo. Então eu vou pensar, com essa roupa aqui, ó, essa camiseta que eu pus hoje, eu falei, só vai ter gente jovem lá. Ó. Vou com essa camiseta, vou estar bem na fita. Não é isso? Então eu vou decidindo sobre isso, sobre essas coisas. Isso aí vai compor as coisas boas, as coisas ruins. Por isso que ela diz no começo aqui, de acordo com as minhas experiências, é que eu aprendo. Aprendo o quê? Eu desenvolvo o discernimento, a razão, a inteligência, a sensibilidade. Nós estamos desenvolvendo isso. A resiliência. Então, e a inteligência? A inteligência é a capacidade que a gente tem de solucionar problemas. Quanto melhor for o meu discernimento, quanto mais experiências eu tenho de decidir, melhor serão as minhas decisões. Quanto mais sensibilidade eu tenho, e sensibilidade é uma coisa que eu desenvolvo, melhor será o meu desenvolvimento, porque eu avalio as situações com mais facilidade. Quanto melhor, mais apropriada for a minha razão, melhor será o meu discernimento. Porque a minha razão me ajuda o discernimento a criar os padrões. Então, a sensibilidade me dá intuição. Aí eu pergunto para vocês, a maternidade dá para a mulher a mesma coisa que dá para o homem? Nunca. Nessas faculdades aqui, a maternidade desenvolve o quê? A razão, a sensibilidade. O que a maternidade desenvolve mais fortemente? Ternura. Ternura está na faculdade de sensibilidade? É parte da sensibilidade, da empatia. O filho chora, a mãe fala, está com dor de barriga. Chora, ela fala, quer colo. Chora, acabou. Eu chegava em casa, ó, minha mãe morreu com 94 anos, eu chegava em casa e olhava e dizia, o que aconteceu com você hoje? Ela lia na minha cara. Hoje eu chego em casa, a Claudine lê algumas partes, mas não lê todas. Mas a gente troca algumas coisas. Enfim, isso é o desenvolvimento que a gente ganha, a competência que a gente ganha quando a gente está encarnado. É para isso que a gente vive, para solucionar problemas e desenvolver
essas faculdades, que agora eu não decidi muito bem, mas aprendi isso, eu tenho que considerar isso. Foi para a minha caixinha do discernimento. Então, a minha inteligência, que é a capacidade de resolver problemas, quanto mais informação eu tenho na minha memória, na minha faculdade de discernimento, nessas faculdades, melhor será a minha capacidade de decidir. Então, hoje a gente supre essa dificuldade, que como tem muita coisa para ser considerada, com grupos de trabalho. Cada um com uma formação e uma experiência. O grupo de trabalho dinâmico te dá várias opiniões. Então, hoje, não é a ditadura de um só. Não é o chefe. O chefe bom é aquele que sabe coordenar um grupo de trabalho. Ele não precisa saber, mas o grupo precisa saber. Então, se ele coordena bem, vai bem. Aqui, a mulher tem a prevalência. E ela tem isso, desenvolve isso, mas poderia desenvolver muito mais. A nossa sociedade bloqueou o desenvolvimento. E as mulheres vão quebrando essa questão permanentemente. Vocês ouviram falar de uma menina do Paquistão chamada Malala? Ouviram? Malala, o pai da Malala era professor. Ela tinha 10 anos de idade, morava no Paquistão, estudiosa, gostava, quando o Talibã tomou conta da região que ela morava. E a primeira medida deles foi cercear as meninas irem à escola, porque as mulheres não têm que aprender, elas têm que cuidar da casa, da cria, da comida, de tudo isso. Então, cerceou isso. O pai da Malala incentivou a Malala a fazer um blog, e começou a publicar matérias sobre como é que a mulher se sentia, como é que ela, uma menina, se sentia. E ela foi fazendo isso. Quando ela tinha 12 anos, entrou um cara no ônibus que ela estava indo para a escola e deu um tiro nela, na cara, pá! Ela foi socorrida e levaram para a Inglaterra, porque tinha uma rede, que ela já tinha um blog e tal, e ela conseguiu sobreviver e tal. A Malala não cessou o seu trabalho, ela continuou trabalhando, certo? Montou uma fundação. Aos 15 anos de idade, 15 anos, a influência da Malala foi tão grande nas meninas do Paquistão, nas meninas da Inglaterra, nas legislações de vários países, que ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Vocês imaginam uma menina de 15 anos receber o Prêmio Nobel da Paz? Essa é a Malala. A Malala tornou-se mulher. Não a fêmea que pare, não é isso. Ela se tornou uma entidade, ela se tornou uma pessoa, ela construiu alguma coisa independente de qualquer coisa. Provavelmente ela veio com uma missão e enfrentou as dificuldades todas, porque ela passou por poucas e boas e tal. Ela desafiou a construção social do Paquistão do que era nascer mulher. Nascer mulher no Paquistão, como é ainda hoje lá no Afeganistão e tal, era isso. Não tinha direito a nada, o marido mandava em tudo, não podia sair de casa, tudo tinha que pedir para o marido e tal. Então a Malala desafiou isso, desafiou essa cultura, que significava silêncio e ser domesticada. Então a mulher é domesticada. Ela desconstruiu. Quando ela se recusou a aceitar não ir para a escola, ela começou a desconstruir o papel da mulher. E ela construiu uma persona que não é a persona da vítima. Ela deixou de ser vítima e passou a ser uma atora na ponta da sociedade. Ela foi ativista. Ela lutou pelo direito de estudar, ela demonstrou que a educação era a única ferramenta. Isso, a minha crença também é essa. A educação é a única ferramenta que permite ao espírito tornar-se quem realmente ele é, rompendo padrões hereditários e coletivos.
A educação promove a gente. Se eu falar uma bobagem para a Lud, na área dela, eu falar para ela assim, olha, teve um milagre lá no hospital, o cara foi, fez isso, assim, levou uma água, o cara tomou, saiu no dia seguinte andando. Ela fala, você está louco, não acontece isso. Os exames desse cara não dizem isso. Não dá para ser assim, porque ela conhece do métier. Ela sabe que o milagre não é assim. Então, a educação coloca a gente numa condição, numa visão crítica sobre as coisas. A Malala, ela integrou duas coisas fundamentais. Pela estrutura de caráter lá que o Jung coloca, os arquétipos, tem um arquétipo que chama-se ânima, e o outro arquétipo chama ânimos. A ânima é o sentimento, é o arquétipo forte na mulher. O ânimos é a ação, trabalho, governança e tal. É o sentimento forte no homem. Cada um de nós, espíritos, carrega a ânima e o ânimos. Se nós encarnássemos só como homem, nós seríamos só ânimos e pouca ânima. Se encarnássemos só como mulheres, seríamos muita ânima e pouco ânimos. Ou seja, muito sentimento, pouca ação. Muita ação, pouco sentimento. O equilíbrio desses dois é fundamental para a vida. O sentimento e a ação. Eu tenho que sentir, organizar e partir para fazer mudança nas situações e caminhar. Então, o objetivo nosso no desenvolvimento, nessa solução de problemas, desenvolve as faculdades e equilibra a ânimas e ânimos. Porque nós todos temos isso dentro de nós. E a mãe, quando ela vira cuidadora, só põe a roupinha e tal, ela está usando a ânima. Ela precisa usar o ânimos, que é o quê? Interferir na formação. Ajudar. Dar caminho. Não é pensar pelo filho. Não é dizer como o filho tem que ser, mas dar condição para o filho se desenvolver. Ela passa com o filho 8 horas, 6 horas por dia. Ela constrói isso, ela ajuda, ela seleciona um livro, ela vê o professor, ela põe na aula de judô, ela acompanha a atividade. Se ele demonstra medo, ela leva para fazer um trabalho sobre o medo. Enfim, esse é o papel dela, ela constrói pessoas. Ela constrói pessoas. Nós somos construções das nossas mães. Fizemos muita coisa por nós mesmos, sim, mas nós carregamos aquela sombra que... A sombra que ela tinha e passou para mim, eu carrego. Porque a minha mãe tinha sombras, assim como a mãe de cada um de vocês. E na educação dela, ela passou para vocês o medo que ela tinha, os receios que ela tinha, enfim, todo o processo ela passou. Grande parte da persona, daquilo que ela achava que era conveniente, que é o livre-arbítrio, falava para ela, você não pode entrar em barco furado, não faz isso, não faz aquilo, ela passava para a gente. A de vocês passou também. Nós, na puberdade, vamos dizer assim, na adolescência, quebramos muitas dessas regras. Porque nós tivemos a condição de ser jovem e, na nossa época, o jovem já tinha liberdade e fazia uma série de coisas e tal, e desconstruiu muita coisa. Mas muita coisa ficou presa lá dentro. Então, isso é fundamental. Esse papel é das mães. O pai participa, mas a mãe está junto. Ou seja, a mãe transforma a sociedade. A chave da transformação da sociedade está na mão da mãe, não está na mão do pai. O pai participa com modelo. A mãe participa com orientação e participa como modelo. A mãe submissa vai gerar filho submisso. Se a sociedade aceita o filho submisso, ótimo. Mas a sociedade está em mutação. Hoje, eu tenho 2 filhos. Eu tenho certeza que eu não consigo mais orientá-los por nada. Há quanto tempo mais que eu não consigo? Há 30 anos, 40 quase. A experiência de vida deles hoje é maior que a minha. Estão fora do Brasil e tal. Então pronto. Eles se construíram, mas com a base que a gente estabeleceu para eles se construírem. Então,
esse trabalho aqui dos arquétipos mostra para a gente que o arquétipo é o pensamento social. Então, o que acontece? O arquétipo é o pensamento profundo, o inconsciente profundo. É aquilo que é o papel das mulheres no Ocidente. Nós somos capazes de definir aqui o papel da mulher no Ocidente com pequenas variações. O papel da mulher no Oriente, o papel da mulher na tribo tal, na tribo Y, na tribo D, o papel da mulher mineira, mas tem uma estrutura básica. É isso que a gente tem que romper. Esse papel é o papel que a sociedade esperava e determinava. Mas se eu sou focado nos objetivos, eu tenho que buscar o objetivo, que é a educação, a formação e o desenvolvimento. Faz sentido isso para vocês? O Jung diz para a gente o seguinte: nós temos que trabalhar as nossas sombras. O Espiritismo diz para a gente: faça a reforma íntima. O que é a reforma íntima? Trabalhar suas sombras. Por que eu tenho medo de fazer isso? Por que lá no fundo eu senti inveja dessa pessoa? Por que eu estou vaidoso com isso que não tem nada a ver comigo? Eu sou vaidoso com a minha aparência. Não tem nada a ver comigo. A construção do DNA do meu pai e da minha mãe, nada a ver. Eu sou o ser que está aqui dentro. Eu preciso ser gostado por isso. Eu preciso ser aceito por isso. Aí eu não tenho queda para ser influencer digital. Porque o mundo é o mundo do faz de conta. Nós temos que ser aceitos pelo que nós somos. É para isso que nós estamos aqui, para fazer essa construção. Faz sentido isso para vocês? Então, o papel da mulher é o papel de regeneração da humanidade. A mulher trabalha o filho trabalha os filhos, a filha trabalha os filhos. Na próxima encarnação, o filho vem mulher, tem modelo de trabalho, que ele já recebeu o modelo da mãe nessa encarnação, na outra, porque nós estamos em mudança, em mutação. Então, o nosso caminho é o caminho da liberdade, da construção, da oportunidade, de criar chances de desenvolvimento. Então, é isso. Aí eu pergunto para vocês, para as mães: nós educamos os nossos filhos para quê? Qual foi o objetivo? Qual é o objetivo que a gente tem, vocês que são mais jovens, na educação dos filhos de vocês hoje? Para que eles sejam aceitos na sociedade? Bom, ser aceito na sociedade é uma coisa importante. Mas só ser aceito na sociedade é muito pouco. Vocês concordam com isso? Preparar para o mercado de trabalho é importante? Mas ele vai aprender mais sobre o mercado de trabalho comigo na minha casa ou no trabalho dele? Pesquisas são feitas que demonstram o seguinte: as crianças, nós temos filho, criança de escolinha, criança adolescente e tal, eles aprendem mais com os pais ou mais com os colegas? Os colegas. Aprende muito mais com os colegas. Tanto é que o pai volta e meia está dando bronca. Por quê? Porque o filho está fazendo alguma coisa que ele acha que não deve ser feito, mas os colegas dele fazem. E em que sociedade ele vai viver? Na sociedade dos colegas ou na sociedade dos pais? Isso não quer dizer tolerância, quer dizer que você tem que olhar para isso não como disciplinador, olhar para isso como orientador e perceber. O lema da escola dos meus filhos era o seguinte: educar não se doma. A criança você não doma, a educação você não doma, você doma cavalo. A criança não. A criança você educa. Educar não é domar. Domar é proibição, é castigo e tal, que está abolido do nosso dicionário de hoje em dia. Mesmo porque a criança, ela tem que ser educada para ser livre. Mas para saber exercer a liberdade, não é a liberdade de fazer tudo o que quer. É saber como é que ela usa o discernimento dela, como é que ela decide, como é que ela caminha.
Isso é o que o Espiritismo quer. Porque isso é que faz com que eu desenvolva as faculdades. É isso que faz com que eu suba na hierarquia espiritual. Não é? Então, ele tem que estar fora, tirar as algemas da sombra. Tem que ter coragem, os meus filhos, meus filhos, minha esposa e tal, nós todos temos que ter a coragem de tirar as algemas das sombras. Botar a sombra para fora. Botar a sombra para fora. Analisar e questionar a sombra. Porque a sombra, questionar a sombra e integrar a sombra é que faz a gente perder os medos. Eu tenho uma sobrinha. E ela um dia chega em casa e falou para os pais, olha, sou homossexual, tenho uma namorada e vou me casar com ela. Ela mudou para a França, trabalhou na França e tal, e se casou. E agora voltou aqui no Brasil e falou, olha, eu vou ter um filho. Fez inseminação artificial e as duas têm um filho. Moram na França. A minha mãe, com 94 anos, viu tudo isso acontecer. Agora você imagina, eu fico imaginando a história dela, lá atrás, o que era. E trabalhar esse tipo de situação. E aí eu vejo que a minha irmã, a criação que ela deu, permitiu a filha tomar esse tipo de decisão, que é a decisão da vida dela. É o que ela quer. Porque a instituição casamento é da igreja. Não tem nada a ver com a vida. Tem a ver com a doutrina de uma igreja. Faz sentido para vocês? Estou terminando, gente. E tem uma frase de uma filósofa francesa que eu queria que vocês levassem isso para vocês. Ela diz assim, chama Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher. Essa mulher que ela se refere aqui é a mulher que você se torna, é a mulher que constrói. Porque senão você vai ficar na mulher sexo frágil. E não tem nada de sexo frágil, tem oportunidade e experiência. Nós vimos Margaret Thatcher dirigindo a Inglaterra, nós estamos vendo a primeira-ministra da Dinamarca, nós estamos vendo a primeira-ministra da Comunidade Europeia, nós estamos vendo a primeira-ministra da Itália, nós estamos vendo mulheres em posição que tem homens e não sei o que, trabalhando com o quê? Sendo um espírito de humanidade e conseguindo fazer a coordenação e com profissionalismo. Então nós não podemos perder esse tipo de oportunidade. Essas são as pessoas. A educação tem que ser usada como libertação. A ignorância leva a problemas. Liberdade, porque eles falam assim, olha, pior do que um ignorante é um ignorante com liberdade para fazer as coisas. Então, o ignorante que eu quero dizer não é um pejorativo, o seguinte, se eu me meter a entrar num laboratório, num hospital, e resolver fazer um trabalho no hospital, eu serei ignorante no trabalho. E se eu tiver iniciativa no hospital, eu vou fazer uma bagunça do caramba, porque eu não conheço os mecanismos. Mas eu penso que conheço, porque eu sou ignorante na matéria do hospital. Como sou na área jurídica, como sou na área médica. Eu conheço alguma coisa de uma área, mas não conheço de outras. Faz sentido isso para vocês? Então, resumo final. Paradigmas. O modelo antigo da mulher. Submissão. Ela tem que migrar para onde? Para cooperação e autonomia. Isso é uma conquista, não é briga, é uma conquista. É legado da submissão para cooperação e autonomia. Da competição na área masculina para a autenticidade feminina com caminho próprio. A mulher como chefe é outro caminho, completamente diferente. Não é mais nem menos competente, é igual, mas é outro caminho. Tem diálogo, tem um monte de coisa que com o homem não tem. Tem uma vaidade, tem um negócio terrível. Dinheiro como status. Dinheiro como recurso educativo e de libertação. A primeira submissão da mulher vem pelo lado financeiro. A primeira coisa que o marido faz quando fica nervoso, corta
a mesada. Fala, você quer separar de mim? Você vai, mas eu não te dou nada. Corta o cartão de crédito. No dia seguinte ela vai no cartão de crédito, não dá, não tem nada. Se você está submisso financeiramente, está submisso à cabeça. Educação por repetição era o passado. Educação, por exemplo, é a reforma íntima, é o futuro. Faz sentido? Então a mensagem que eu queria deixar para vocês sobre a mulher é isso. Esse papel fundamental que ela tem, que não é o papel da submissão, nem da coitadinha, nem da boazinha. É o papel de alguém que influi no social. Sabendo que todos nós que somos homens aqui, numa próxima encarnação, seremos mulheres. E vamos exercer a nossa maternidade com competência. Convido vocês a fazerem isso, porque eu vou tentar fazer. Ou não, sustentar a gente, ou não. Eu já estou aprendendo a cozinhar, que é para não ter problema, sabe uma ideia? Vai que não dá certo, o miojo e tal. Bom, gente, muito obrigado, viu?